Hoje eu quero trazer uma história para você aqui, uma história muito bonita, onde vai falar da história de duas mulheres, ou melhor, três mulheres. Nós vamos fazer leitura no livro de Ruth. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. Uma história tremenda, uma história poderosa, uma história maravilhosa. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa história, deixar que Deus fale no teu coração, deixar que Deus ministre essa história no teu coração. A palavra de Deus vai dizer assim, no primeiro livro de Ruth: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E eram o nome destes homens Elimeleque e o nome de sua mulher Noemi. Olha que palavra tremenda. E os nomes dos seus filhos, dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram mulheres para si, mulheres moabita. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Quanto tempo elas ficaram ali? 10 anos, a palavra do Senhor vai falar. Ficaram naquele lugar, ficaram naquela terra. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficaram assim estas mulheres, desamparadas dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que tinha visitado o seu povo. E ouviu-se que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então elas ouviram falar que na terra de Moabe havia fartura de alimento, pelo qual saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. As suas 2 noras a seguiram, a acompanharam. E, indo elas a caminho, para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos comigo, ou seja, com os meus filhos, né? O Senhor vos dê que acheis descanso a cada uma em casa de seus maridos. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. Tremenda essa palavra, né? Elas choraram, porque agora elas precisavam se despedir, precisavam deixar a outra, né? Cada uma voltar para a sua cidade, cada uma voltar para o seu lugar, porque Noemi agora era viúva e suas noras também eram viúvas, né? E choraram, diz aqui. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por marido? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter filhos. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Aleluia! Ó Espírito Santo do Senhor! Esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes, para casarem com vocês e tornar maridos? Não, filhas amadas, que mais amarga é a mim do que a vós.
porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa, aleluia, beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth amou sua sogra. Ruth gostava muito de sua sogra. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também para a tua terra. Volte tu também para o teu povo, para o teu Deus, para os deuses de vocês. Disse, porém, Ruth, não me insista, não me importune para que eu te deixe, para que eu me afaste o meu pé de ti. Porque aonde queres que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares ali à noite, pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não deseja a morte me separar de ti. Aqui Ruth está falando que só a morte poderia separar as duas, de tanto que ela gostou e gostava e amava a sua sogra. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvido para ir com ela, deixou que lhe falasse isso, parou de insistir, né? Assim, pois, foram ambas até chegar a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta a Noemi? Porém, ela lhes disse, não me chame mais de Noemi, chame-me agora de amarga, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Olha só, ela estava culpando Deus, né? Pela tristeza do seu coração, por tudo aquilo que tinha acontecido na vida dela. Cheia parti, ela disse, eu saí cheia, porém vazia o Senhor me fez voltar. Oh, aleluia! Vazia o Senhor me fez retornar. Por que me chamares Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. No princípio da colheita elas chegaram, né, em Belém. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, de geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Glórias a Deus, aleluia. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo apanhar espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela me disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou a apanhar espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhes, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava sobre os segadores, e disse, esta é a moça moabita, que voltou com Noemi, do campo de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gazelas, entre as moças, né? Após os segadores, assim ela veio. Desde pela manhã está aqui, até agora, a não ser um pouco que esteve
sentada em casa. Aleluia, história maravilhosa, né? Então Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, minha filha? Não vá colher outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui te ajuntes com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no meu campo, se cegares. E irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vá aos vasos e bebe o que os moços tiram. Aleluia. O Senhor, ele tratou com benevolência com Ruth. Aleluia. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse-lhe: Porque achei graça aos teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Aleluia. E respondendo Boaz, ele disse-lhes: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, aleluia, pois da morte do teu marido e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para outro povo que dantes não conhecia. O Senhor se agradou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, teu Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Espírito Santo do Senhor, palavra poderosa, palavra do Senhor. Então aqui está contando a história de Ruth. Essa história é longa, é comprida, tem mais um pouco ainda para nós lermos e aprendermos. Mas o que nós aprendemos com essa palavra? Uma palavra tão tremenda e tão forte sobre a fidelidade de Ruth com a sua sogra Noemi. Em nenhum momento ela abandonou a sua sogra, em nenhum momento ela desistiu, em nenhum momento ela voltou atrás. E sim, ela persistiu em acompanhar a sua sogra, mesmo sendo incerto o seu dia seguinte. Mesmo assim, ela insistiu em acompanhar a sua sogra. Mesmo assim, ela insistiu em estar do lado da sua sogra, né? E Deus usou de benevolência. O Senhor olhou o seu ato e o Senhor aprovou aquela atitude. Louvado e exaltado é o Rei da Glória. Essa história continua. Nós vamos ter outros episódios em nome de Jesus. Amém?